Agora vamos para o terceiro ponto. O terceiro conceito que eu venho trabalhando é esse tema, ele aparece no livro Das Beiradas ao Beiradão, né, como um capítulo. E aqui é o nativismo musical. Possivelmente, nossa região, ao longo de todo o século XX, teve uma espécie de nativismo, né, praticado, fomentado nas classes artísticas, nas classes intelectuais. Mas esse nativismo que eu estou trazendo para a discussão, ele é mais específico. Ele quer dizer uma produção que ocorre nesse período aí, nas décadas de 60, 70, 80, meados de 90. Né? Portanto, é uma forma regionalista mais contemporânea, mais recente. Né? Bem, e o que acontece? O que é o nativismo, antes da gente começar a falar? Né? Vamos conceituar ele aqui. O nativismo, para mim, é uma estética generalizada em todos os estados da Amazônia. Em todos os 6 estados, é possível observar essa estética na obra de dezenas, centenas de artistas, né? Como eu espero mostrar aí. E essa estética, ela tem algumas características que vale a pena falar. A primeira, que é uma estética anticapitalista. É uma estética que critica frontalmente o progresso capitalista tal como ele se deu aqui na nossa região. Certo? Então, já é uma primeira característica importante dessa estética, que é uma estética anticapitalista. Em segundo lugar, é uma estética indigenista. Né? É uma estética que defende os povos indígenas, que valoriza os povos indígenas, né? e que inclusive, foi capaz de perceber, né, que os povos indígenas corriam risco, estavam sendo ameaçados e estavam sendo violentados no processo de construção dessa Amazônia moderna, dessa Amazônia desenvolvida, industrial, né, que os militares implantaram aqui. E uma terceira característica dessa estética é o caráter ambiental. Né? Existe na produção desses artistas uma preocupação com a natureza, né? E uma crítica às formas destrutivas dessa natureza, às formas destrutivas que o capitalismo, né, manifestou aqui no seu desenvolvimento. As queimadas, né, a poluição, né, a degradação ambiental, né, todos os problemas que nós encaramos hoje, né, eles já se apresentavam ali nos anos 60, 70, 80. Né? E eu vou falar rapidamente aqui dos estados e dos artistas que incorporaram essa estética. Né? Por exemplo, no Amazonas, né, vocês sabem que o Teatro Experimental do Sesc foi um grande marco histórico aqui. Em 1969 foi criado esse grupo de teatro experimental, né, na figura do Aldísio Filgueiras, né, e do Márcio Souza também, que faleceu recentemente. E ali a foto do Adelson Santos. Eu destaquei esses 3 porque eles escreveram uma obra muito importante, que foi Dessana, né, que é uma obra justamente que valoriza a temática indígena, né, porque tenta contar um mundo a partir da visão dos índios Dessana, né, através do mito de origem desses povos indígenas. Né. E o que eu destaco para vocês, por que essa obra Dessana tem um caráter nativista e de defesa dos indígenas? Né? Veja só uma coisa interessante. Eles escreveram essa obra no momento em que os indígenas estavam sendo brutalizados, assassinados pelos militares que estavam aqui naquele momento construindo estradas, rodovias, né? Aplicando todas aquelas políticas de desenvolvimento. Na aplicação dessas políticas, por exemplo, na construção da estrada que leva Manaus a Boa Vista, né, você teve ali uma verdadeira chacina, né, contra a população indígena. Os Uamiri e Atroari, que ali habitavam, né, foram afetados diretamente. Né. Então, o que se sabe é que mais de 8 mil indígenas
foram assassinados, né, na construção dessa rodovia. Agora eu pergunto para vocês, vocês já ouviram algum intelectual brasileiro considerar isso em alguma reflexão sobre o período da ditadura? Porque em todas as discussões sobre ditadura, todos os debates que eu já presenciei e participei, essa quantidade, essas mortes nunca são levadas em conta. Parece que a ditadura só matou os militantes de esquerda lá do Sudeste. Fica parecendo que foi isso. Que a ditadura só assassinou mesmo os militantes organizados. Mas isso não é verdade. Na verdade, a ditadura brutalizou mais de 8 mil indígenas e isso foi apagado da consciência nacional, gente. Não tem, as pessoas se reúnem para fazer discussões sobre a ditadura e isso não simplesmente é ignorado, não é levado em conta. Então, a gente não pode permitir que esse problema seja varrido para debaixo do tapete e que essa questão seja apagada, da consciência nacional. Então, pessoal, a Dessana foi feita justamente nesses anos, aí no início dos anos 70, e foi estreada em 69 pela primeira vez, e depois, em 74, ela novamente ganhou um arranjo mais lírico e foi apresentada no teatro. Beleza. Também o Grupo Carrapicho foi um grupo muito importante aqui, que carrega esse nativismo, certo? Na valorização do forró, na valorização do boi. Foi o primeiro grupo a gravar Boi Bumbá, toadas de boi, foi o Carrapicho. O grupo Raízes Caboclas, que lançou aí seu primeiro disco em 1988. Só a capa desse disco já diz muito, é uma crítica ao desmatamento, é uma crítica à intervenção das máquinas, a intervenção do capital, a intervenção dos poderes econômicos na nossa região. Então, olha só como eles abordam aí, já na própria capa, do disco. Beleza, no Pará, a figura de Ruy Barata, que foi um poeta importante, um líder cultural, um líder intelectual, político. Ele era professor na universidade, era poeta, ele foi líder do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, e um grande compositor, autor de várias músicas emblemáticas, e certamente um intelectual que carregava esse nativismo. O filho dele, Paulo André Barata, com quem ele fez várias canções importantes. Destaco aqui também o disco Interior, do Nilson Chaves, que é um disco de 85. Então, olha só, por que essa referência ao nativo, ao interior? Você nota que esse nativismo ele tem uma preocupação aí, de valorizar a região, em primeiro lugar, a partir de uma visão de que a autenticidade da nossa região está no interior, está nos ambientes rurais. Então, veja como há na nossa região um certo espírito romântico muito forte nesse sentido. Essa nossa busca por autenticidade da nossa cultura, da nossa identidade. E faz sentido porque a Amazônia teve um processo muito tardio de industrialização, de urbanização, e a nossa base realmente está muito presente nos ambientes rurais. Lá em Roraima surgiu também nesse período, o trio Roraimeira, com esses grandes compositores aí, Eliaquim Rufino, Zeca Preto, Neuber Uchoa. Eles surgiram no momento em que Roraima precisava de uma música de afirmação regional, de afirmação do Estado. O Eliaquim estudou aqui em Manaus, eles também têm um vínculo forte com Manaus. Inclusive, o movimento foi lançado aqui no Teatro Amazonas, para vocês verem a importância de Manaus aí, fomentando, esses movimentos, naquele período ali. Essa capa do disco que eles gravaram, um disco que foi gravado no Rio de Janeiro, em 85,
né, que leva o próprio nome do movimento, né, Roraimeira. Certo, já falei do Amazonas, do Pará, Roraima. No Amapá também, gente. A estética do nativismo também apareceu aí no Pará, no Amapá, né? E aí eu destaco o disco Sentinela Nortense, do Amadeu Cavalcante, né? E destaco também, pessoal, o fato de que o disco foi gravado em Belém, lá na Gravação, né? Vocês já vão entender porque eu estou destacando isso, né? Agora falando sobre Rondônia, que também teve representantes dessa estética nativista, né? Que foi aí, do caso, o compositor Binho e o Bado. Claro que tinham outros, estou destacando esses dois, né? Também foram compositores importantes, foram e são, estão vivos, né? Em 1992, o álbum Porto das Esperanças foi gravado aí, né, como uma das primeiras obras registradas da música de Rondônia, dessa música moderna, né? Por fim, o nativismo também esteve presente no Acre, tá, gente? O Acre também foi um estado que se ergueu, né, se ergueu artisticamente contra essas formas opressivas que o capitalismo na nossa região assumiu, né? Então, o que unificava muito todos esses jovens artistas aí nesse período, nos anos 60, 70, 80, era a luta contra a ditadura, né? A luta contra a ditadura era algo que mobilizava muita juventude no Brasil nesse período, né? E aí no Acre, o que você tinha? Tinha os festivais, tinham muitos festivais, né? Como o FAMP, que foi um festival importante lá em Rio Branco, no Acre, né? E alguns artistas importantes também, como o Sérgio Souto, né? O Sérgio Souto, que é um dos artistas mais importantes, mais conhecidos do Acre. Se não tivéssemos essa visão, digamos assim, capitalista. O senhor comentou que vinha muita gente de São Paulo, tinha algumas pessoas de São Paulo que vinham e que investiam, mas não visando na identidade local, mas se visando no modelo deles. O senhor acha que poderia ter sido diferente se não tivesse isso? E se seria melhor se não tivesse?